começar a gravar. Gente, então vamos lá. A gente vai ver hoje a teoria comportamental, tá? Então, é uma teoria que ela tem como foco as ciências do comportamento e ela é muito aplicada dentro das organizações. Então, se vocês forem ver, a maioria, né, uma grande parte dos psicólogos organizacionais, eles têm uma abordagem, né, comportamental, porque inclusive em uma época as empresas só contratavam psicólogos se fossem comportamentalistas, né? Deixa eu ver aqui o que estão falando. Ops. Tá travando ainda? Não estão me ouvindo? Vocês vão me mandando, tá? Se tiver falhando, tá normal. Então vamos lá. Então, assim, essa teoria, né, ela não tem só um teórico. Ela tem vários teóricos, a teoria comportamental. Porém, ela é muito. A gente vai estudar apenas 4 teóricos da teoria comportamental, né, para que a gente consiga observar a aplicabilidade dela dentro do trabalho. Então, a teoria comportamental da administração, né, como os administradores utilizam a abordagem comportamental nas organizações. E ela nasce, né, a partir da crítica da teoria das relações humanas e a teoria clássica. Ele dizia que ela vem através da teoria das relações humanas, mas ela critica alguns tipos de conceitos e algumas coisas que a teoria das relações humanas traz. Então, ela nasce a partir da teoria das relações humanas, mas não utiliza tudo da teoria das relações humanas. Ela sempre tenta melhorar, né? E ele diz que a ideia do homem, né, que o comportamento do indivíduo ele se baseia, né, na motivação humana. Então, a teoria comportamental ela é bem utilizada através da motivação, né? E aí, eu sempre, quando eu começo a aula, eu pergunto se vocês já participaram ou já ouviram falar, né, de palestras motivacionais. Vocês já ouviram falar sobre isso? Palestras motivacionais? Já, muitas vezes. Muitas vezes, né? Então, como é que a gente consegue ver a teoria, né, comportamental, né, a partir da motivação, né? Gente, se vocês ainda não foram convidadas, vocês vão ser, tá? Convidados. Nós temos homens também aqui, né? Eu acho. Se vocês não foram convidados, vocês vão ser. Ah, eu quero um psicólogo para dar uma palestra motivacional, para motivar os meus funcionários, para motivar o meu grupo. As meninas aqui que trabalham comigo estão muito desmotivadas. Meus alunos, a minha turma, em todos os contextos, vocês vão ouvir isso, né? Motivação, até nos próprios estágios que vocês fizeram e estão esperando para fazer, vai aparecer, né? Um treinamento de motivação. E a gente vai entender, né? Eu acredito que vocês já devem ter estudado que a motivação ela é algo intrínseca do sujeito, que motiva um não motiva o outro, né? Então, essa teoria ela vem explicar para a gente alguns fatores que provocam a motivação, né? O que é motivação? A palavra motivação vem de motivo. Motivação, motivo. Qual o meu motivo para produzir? Qual o meu motivo para estar satisfeito com o meu trabalho ou insatisfeito, tá? Então, ela se baseia nesse contexto. E aí, a gente vem para a primeira teoria, que é a teoria das necessidades de Maslow. Vocês já viram essa pirâmide em algum lugar? Eu acho que já. Eu acho que quando eu dava esse conteúdo, os alunos diziam que já tiveram, já viram isso com o professor Alex. Eu acho que vocês já viram em algum lugar, ou acho que a partir de Alex vocês viram essa pirâmide, que é a pirâmide das necessidades de Maslow. Já ouviram falar sobre ela? Digam aí, ok? Ou mandem um alô.
sim, um legalzinho aí na tela do computador. Ah, é no primeiro semestre, então melhor ainda. Gente, essa teoria das necessidades de Maslow, ela é muito utilizada na administração. Todos os alunos de administração conhecem essa pirâmide, porque ela diz, se remete à necessidade que o homem tem para estar satisfeito ou insatisfeito com alguma coisa. E aí ela é dividida em três tipos de necessidade. Necessidade de autorrealização, necessidades psicológicas e necessidades básicas, tá? E aí, gente, quando a gente fala, né, ele diz assim que dentro dessa teoria das necessidades, ele criou 5 níveis de necessidades, né? Que são as necessidades fisiológicas, que é as necessidades básicas, né? Que é a nossa necessidade de sobrevivência. Ou seja, primeiramente a gente precisa atender às nossas necessidades básicas de sobrevivência, que são o quê? Desculpa. Que é a necessidade de se alimentar, a necessidade de descansar, de repousar, né? Que estão inerentes à nossa sobrevivência. Todos nós precisamos de casa para morar, nem todos têm. Precisamos de status de necessidades básicas alcançados, entendeu? E aí, gente, dentro dessa necessidade, ele diz que a gente só consegue atingir o outro nível, que é o nível de segurança, quando as nossas necessidades básicas de sobrevivência estão satisfeitas. Então, nossa primeira necessidade, a necessidade do homem é ele comer, dormir, para sobreviver. A segunda necessidade é a necessidade de segurança, né? Que aí tem a ver com a ideia de proteção, né? O próprio nome de segurança já está dizendo. Nós temos a necessidade de se autoproteger, né? De sair de uma situação de fuga, né? Então, o nosso corpo necessita de segurança. Então, quando a gente está numa organização que a gente se sente inseguro, que a gente se sente ameaçado por alguém, ou a gente sabe que alguém, né, tem algum tipo de desconfiança com você, no sentido de lhe deixar, de demitir do trabalho, você se sente inseguro. E isso é uma necessidade básica do homem, é se sentir seguro, né? Que é a de proteção, de não se sentir ameaçado. A terceira tem a ver com as status sociais, que tem a ver com amor e relacionamento. Né? Nós todos temos a necessidade de criar laços de relacionamento, seja afetivos, familiares, seja afetivo mesmo, amoroso. Então a gente cria, né, esse lugar de status social, que isso é uma necessidade psicológica. Tá? E a outra necessidade, depois que essa é atingida, a gente passa para outra necessidade, que é a necessidade de estima. Essa necessidade de estima, gente, tem a ver com a ideia da gente se sentir respeitado, né? Quando a gente tem uma estima por alguém, quando a gente considera. Então, nós seres humanos, a gente tem uma necessidade de se sentir respeitado, de saber que as pessoas confiam no que a gente faz, no que a gente deixa de fazer. Então, isso é uma das necessidades psicológicas que nós criamos enquanto, né, sujeitos. A gente vai em busca dessa estima, né, desse status de ser respeitado. Né? E a última, né, que poucas pessoas conseguem alcançar, porque quando ele diz assim, a gente vai, nem todas as pessoas alcançam essa realização pessoal, né, que é a necessidade de autorrealização, né? Tem a ver com o momento em que a gente consegue resolver todos os nossos problemas, que a gente se sente bem consigo mesmo, que a gente tem a necessidade não, a gente tem a clareza e a resiliência de aceitar as situações como elas são e superar. Então, essa realização pessoal é o topo da pirâmide. Nós temos essa necessidade de alcançar a realização, só que poucas vezes, ou talvez algumas pessoas não alcancem essa realização pessoal. E se a gente for levar isso para o trabalho, isso é muito claro quando a gente não tem as nossas necessidades básicas. Por exemplo, a gente não tem salário, a gente tem um chefe que nos deixa inseguro,
a gente não é respeitado dentro do trabalho e que a gente sonha em alcançar um nível de um cargo, né, maior dentro da organização e a gente não alcança. Então, essa pirâmide de Maslow, ela é muito utilizada dentro das organizações de trabalho. E ela faz um demonstrativo de quais os comportamentos, né, são mais vistos dentro das organizações. Isso faz com que a gente, enquanto psicólogo, a gente tenha uma atenção para isso. Inclusive, Maslow era psicólogo e consultor organizacional, então ele criou essa pirâmide, né, que alguns teóricos são contra ela, né, inclusive eu tenho algumas queixas sobre essa pirâmide, porque, né, e aí vai minha crítica. Nem sempre uma necessidade só é alcançada quando a outra está completa. Né? E essa teoria, ele diz assim, você só consegue alcançar a sua estima quando suas necessidades de amor e relacionamento estão, né, completos. Então, quer dizer que eu nunca vou alcançar a completude ou a realização pessoal se eu não tiver todas as instâncias da minha vida asseguradas ou completas. Então, eu discordo dele nessa perspectiva. E não sou eu que só discordo, né? É uma teoria, algumas teorias que vêm em contraposição a isso. Gente, eu tô falando muito rápido ou vocês estão entendendo? Deem um feedback desta teoria. Tá tranquilo, Larissa. Posso passar? Então, assim, a próxima teoria, ele vem falar sobre a teoria dos dois fatores de Herzberg, tá? É bem simples essa teoria, porque ele vai falar sobre os fatores motivacionais e os fatores higiênicos, tá? O que é isso? Sempre que a gente pensa em fatores higiênicos, eu vou logo para o exemplo mais simples mesmo, tá? Para vocês entenderem. É quando a gente na organização, existem situações que a gente dentro do trabalho, nós temos aquele salário, né, porque a gente tem que ter, a gente entrou na organização pelo salário. Nós não nos motivamos pelo salário, por exemplo, vou ganhar um salário mínimo, R$ 1.098 por mês, eu sei que é esse o salário. Esse salário não me motiva, mas na ausência dele me desmotiva, tá? Fatores higiênicos é aqueles que estão extrínsecos ao trabalho, ou seja, depende da empresa para me deixar, né? Para não me trazer insatisfação. Então, vejam só nesse exemplo aqui, ó. Fatores higiênicos, eles são extrínsecos, depende da empresa, são fatores externos, tá? E eles, na presença deles, eles não me dão satisfação, mas eles me dão uma insatisfação se ele não tiver. O fator, vou dar um exemplo bem por exemplo, a gente vai ao banheiro e tem papel higiênico. Ter papel higiênico não lhe deixa satisfeito, porque a regra é todo banheiro ter papel higiênico. Mas, na ausência do papel higiênico, no caso de necessidade, a gente se sente satisfeito, entendeu? É algo muito, muito claro. Imaginem que vocês estão na faculdade, né? Acho que agora vocês estão sentindo falta da faculdade mais que tudo. Imaginem que na faculdade, o ar-condicionado da sala, não sei se foi na turma de vocês, ou foi uma vez na turma da manhã que o ar-condicionado quebrou, né? O ar-condicionado estar ligado na sala, ele não lhe dá motivação para você ir para a faculdade, né? Mas, na ausência dele, traz insatisfação. Quando ele quebra, vocês ficam extremamente satisfeitos. Isso é um fator higiênico. Por quê? Porque depende da faculdade, que é um fator externo, extrínseco a vocês, tá? Pode falar, Franciele. Tu levantou a mão. Não, Larissa, para você repetir esses fatores motivacionais, por favor. Eu vou falar dele ainda. Ok. Pronto. Porque a gente fala dos fatores externos, né? Que é o que dependem da empresa. Os fatores motivacionais, eles são intrínsecos, depende do funcionário e depende do cargo da pessoa, das tarefas que ele realiza. Ou seja,
dentro dos fatores motivacionais, depende muito do sujeito. O que motiva para um não motiva para outro. Então, assim, quando o que são fatores motivacionais? Quando eu agrego ao cargo, agrego ao funcionário algo a mais, que ele não tinha, mas ele agora passa a ter. Isso traz para ele a satisfação. Mas com um determinado tempo, aquele fator motivacional ele se torna neutro. Não traz mais satisfação, começa a ser neutro. É neutralidade. Por exemplo, imaginem que vocês precisem agora. Deixa eu dar um exemplo para não me comprometer, tá? Imagine que eu vocês já são meus alunos do semestre passado. E vocês aprenderam, né? Imagine que semestre passado, no quarto semestre, gente, todos os alunos que participam das minhas aulas, eu dou um ponto extra. Pronto. Eu tô atribuindo um fator motivacional para quê? Para vocês irem para a aula, tá? A partir do momento que ao final do semestre vocês têm todas as presenças computadas, que nunca faltou, vocês têm um ponto extra. Isso é um fator que motiva vocês a irem para a aula, entendeu? Só que daqui a pouco, isso acaba sendo neutro. Vocês não estão mais um ponto. Eu sei que não precisa desse ponto. Ou então, isso é normal, ela tem que dar porque a gente está presente. Então, percebam uma coisa, os fatores motivacionais podem motivar para uns e para outros não. Quando eu dei o exemplo do ponto extra que eu vou dar a quem participar das aulas, a quem participava das aulas, pode motivar uns e a outros não, entendeu? Porque isso depende intrinsecamente de você. Para uns satisfaz e para outros não. Ficou claro essa teoria dos dois fatores de Herzberg, fatores intrínsecos e fatores extrínsecos, fatores motivacionais e higiênicos. Querem que eu repita? Entendeu? A ideia existem fatores que dependem da empresa para me motivar, e o intrínseco, que depende de mim para me sentir motivado. Então, essa é a base da teoria de Herzberg. Posso passar, né? E aí a teoria de MacGregor. O que MacGregor pensou? Essa é a mais simples de todas. Vocês vão ver como essa teoria é bem clara. Ele diz que existem dois tipos de liderança, que estão pensados na teoria X e na teoria Y. O que significa? Os dois tipos de liderança ele coloca como a teoria X e a teoria Y. O que significa? Peraí, que não tá passando mais não. Travou. Desculpa aí. O estilo X, que é um estilo de liderança, mais duro, rígido e autocrático. Ele diz que as pessoas dentro dessa teoria X, ele diz que os líderes dizem que as pessoas precisam ser controladas e ameaçadas de punição para se esforçar nas organizações. Tá? Existem, na verdade, chefes, isso não é líder. É um chefe duro, rígido e super autocrático, que diz o que é que os funcionários precisam fazer, porque se não disser, eles não vão se esforçar para realizar o trabalho dentro da empresa, tá? E o outro tipo de teoria, que é o da teoria Y, que é um estilo de liderança, de administração mais aberto, mais dinâmico, mais democrático, que aí esse líder ele traz uma perspectiva de dizer assim, o homem, o trabalhador, ele aprende sob condições adequadas, não só aceita a responsabilidade, como também procura. Então, esse tipo de líder, ele tem a sensibilidade e acredita que as pessoas dentro do contexto de trabalho, elas podem sim, aprender e se esforçar para fazer, sob as condições adequadas. Ou seja, a organização precisa dar ao trabalhador condições mínimas, por exemplo, recursos materiais, capacitações para que ele desenvolva. E o outro, a teoria X, ele é um tipo de autoridade mais rígida. Só abrindo um parênteses para ficar claro para vocês,
Como é que essa teoria é aplicada dentro das organizações na área de gestão de pessoas? Certa vez eu levei para uma consultoria, eu apresentei para eles esse slide. Aconteceu uma situação na consultoria em que eu vi que é um tipo de liderança bem autocrático, né? E aí eu disse assim, gente, olhem essa teoria, né? Disse esse teórico, que é McGregor, ele era um consultor de organizações, e ele descreveu dois tipos de líderes, né? Aí eu mostrei para ele o líder da teoria X e o líder da teoria Y. Vocês acham, eu disse assim, vocês acham que as pessoas que trabalham na empresa de vocês, é mais funcionários que precisam ser controlados, ameaçados de punição, né? Para se esforçarem nas organizações, aqui no trabalho? Ou vocês acreditam que os funcionários de vocês, eles têm condições adequadas de trabalho e eles procuram aceitar as normas por responsabilidade e também procuram resolver os problemas? Eu coloquei essa situação. Aí eles disseram assim, não, eu acho que aqui as pessoas são muito burras. Isso era assim, burras, porque a gente precisa controlar, a gente precisa dizer pra eles o que a gente quer. Tá, por que vocês têm essas pessoas? Qual a postura que precisa mudar de vocês enquanto líderes? Por que vocês não pensam na mudança do comportamento de vocês para uma liderança mais dinâmica? Trazem para eles para uma gestão mais participativa para entender por que eles reagem dessa forma. Era uma organização, gente, extremamente controladora. As pessoas tinham medo, adoeciam dentro do trabalho porque eram extremamente controladas. Estava virando um auê a organização porque todo mundo estava adoecendo. Então, gente, apresentando essa teoria, eu não estou dizendo para vocês que eles mudaram o comportamento totalmente, mas foi um lugar de instigar para eles, né, que eles precisavam mudar o comportamento deles, que eles estavam dentro dessa teoria X, que é extremamente ultrapassada. As organizações contemporâneas, elas têm um estilo de liderança mais democrático, porque é como se eu fosse dando uma tapa de luva neles, no sentido de dizer assim, olha, vocês estão ultrapassados, o tipo de chefia de vocês não estão mais encontrados nas organizações que estão crescendo, entende? A gente consegue utilizar essas teorias, né, de diversas formas dentro da organização. Ficou claro para vocês essa aplicabilidade dessa teoria no trabalho? E aí, gente, a última teoria, né, que é a teoria da decisão, tá? A teoria X e a teoria Y é dos dois autores. É de um autor, McGregor. McGregor criou a teoria X e a teoria Y, entendeu? Isso mesmo, são duas teorias do mesmo autor, McGregor. Dúvidas mais sobre essa teoria? Posso passar? Ó, a outra teoria é a teoria da decisão. Desculpa. Vou voltar. Isso. Mas, gente, ó, quando o McGregor cria essa teoria, ele não tá dizendo que ele concorda. Ele cria essa teoria justamente para mostrar, para revelar que existem esse tipo de liderança nas organizações, entendeu? É muito comum a gente ver organizações que existem esses dois tipos de liderança. Eu já disse várias vezes a vocês que geralmente, por exemplo, organizações familiares sempre vai ter um que é mais teoria X e um que é mais teoria Y. Esses dias eu tava com uma empresa que o dono e o filho trabalhavam e ele dizia assim, ó, eu sou mais grosso mesmo, sou mais duro. E o meu filho, eu já disse a ele, eles têm uma loja de peças de caminhões, de conserto, um mecânico de caminhões, de carreta, essas coisas. E aí, eles assim, eu já falei para meu filho, para fulano, que ele não precisa mais ficar debaixo de caminhão ajeitando, porque a gente paga mecânica para os mecânicos irem para debaixo do caminhão, né? E eles disseram que, e eu disse já a ele que não fosse, né? Ele tem um estudo bem duro.
Aí o filho tava ouvindo, disse assim, mas homem, pai, eu gosto de estar lá, né? Aí eu disse assim, mas tio, é importante que Felipe, não estou dizendo que ele precisa ir para debaixo do caminhão, mas é importante que ele se coloque numa situação de igualdade com os funcionários, porque isso permite uma troca, uma relação, e ele não deixa de ser o filho do dono. Ele tem um papel de poder lá, uma figura de poder. É o poder invisível que não é mais claro do que tudo, né? E aí ele diz assim, ó, e realmente, Larissa, é importante que Felipe mantenha essa relação tranquila com os funcionários, porque eu já deixei muitos mecânicos, muitos funcionários da gente só não pediram demissão por conta de fulano, né, do meu filho, porque ele é muito gente boa. Já eu não sou tanto. Então vocês percebem, dentro de uma organização familiar, a teoria X do pai e a teoria Y do filho, para fazer esse equilíbrio dentro do trabalho, isso tem muito, muito, muito mesmo. Tá bom? Mais alguma dúvida? Querem colocar algum exemplo dentro dessa teoria? Posso passar? Ó, e aí, gente, tem a última teoria, que é a teoria de Simon, né, que é a teoria da decisão. Ele diz que as organizações estão permeadas de processo, né, de decisão e ação. Por quê? Porque ele diz que tudo dentro de uma organização, ele precisa ser a partir de uma tomada de decisão. Eu decido e eu ajo. Eu não posso decidir e deixar que outras pessoas ajam. Ou simplesmente agir sem pensar, sem uma tomada de decisão, né, assertiva sobre os processos. Eu acho que vocês todos já passaram por alguma experiência de tomar decisões difíceis, ou até mesmo de você olhar para uma situação que um amigo seu está passando e dizer assim, se fosse eu no seu lugar, eu faria desse jeito. Porque quando a gente não tá no lugar do outro, ou na verdade quando a gente não é o outro, é mais fácil de responder e de resolver, é ou não é? Então, o que é que ele diz? Que as organizações são permeadas por processo de decisão, né? E que, né, eu vou ler para vocês isso aqui, que ele diz assim, o processo decisorial é complexo, né? E depende tanto das características pessoais do tomador da decisão, quanto da situação em que está envolvido e da maneira que percebe essa situação. Vou dar um exemplo para vocês a partir desse processo decisório. Demissão. Quando eu vou, né, ser demitido, imagine que eu fui demitida, né? Pra mim, ser demitida é o fim do mundo. Eu acho que eu vou sofrer muito. Porque isso tem a ver com minhas características pessoais. Eu acho que demissão é algo muito difícil, muito complexo. A gente tem 10 minutos e a gente vai conseguir finalizar, tá? E aí, dentro desse processo de decisão, de demissão, Larissa, eu acho extremamente complicado. Eu acho que é uma situação em que eu me vejo muito, muito vulnerável. Eu preciso muito do meu emprego, das minhas condições. Hoje eu tenho um outro tipo de perspectiva de vida financeira, independência, de questões que eu me planejei com o meu salário que agora eu não vou ter. Então isso vai ser extremamente difícil, né? Por quê? Porque isso tem a ver com a situação em que eu estou vivenciando. Hoje, pra mim, ser demitida seria o fim do mundo. Por quê? O fim do mundo que eu digo exagerando, tá, gente? Porque eu dependo do salário, porque eu já me comprometi, comprometi com boletos, com financiamentos, com isso e isso e aquilo. A minha situação é muito difícil para ser demitida, né? E eu percebo isso como extremamente difícil pra mim. Eu vou entrar num processo de depressão, melancolia, entendeu? Pra mim, a situação de ser demitida. Pra outra pessoa que é demitida, né, pode ser que ele veja de outra forma. Pode ser que seja a coisa que ele mais esperava, porque ele não suportava o trabalho dele, porque ele já achava que ganhava pouco. Então, pra ele, a demissão vai ser a melhor coisa do mundo. Por quê? Porque ele não estava satisfeito com o trabalho que ele realizava, né? E porque ele já previa a demissão dele,
E aí ele já se organizou financeiramente, né? Ou seja, a situação que ele percebe da demissão é algo que não vai afetar tanto ele. Ou seja, quando a organização ela demite um funcionário, né, ela precisa perceber quem é que ela está demitindo, como isso vai afetar a vida do trabalhador. Então, quando o Simon traz essa teoria da decisão, né, ela é bem complexa, mas o que eu quero que vocês compreendam é que na organização tudo perpassa por um processo de decisão e a gente precisa compreender as características das pessoas que estão envolvidas nessa tomada de decisão, qual contexto essa situação está acontecendo, né? E como as pessoas que estão envolvidas vão perceber essa situação. Porque aí agora me veio um insight sobre o próprio contexto que a gente está vivendo hoje, né? Do Covid-19, né? O processo decisorial de fazer o isolamento social é um processo que afetou as pessoas de diferentes formas, né? Eu acho que isso que a gente está vivenciando hoje, a gente pode perceber como um processo de decisão que está afetando a todos, alguns mais e a outros menos, né? Então, é importante que a gente perceba, né, o impacto, por exemplo, da decisão do isolamento. O impacto ruim agora, mas também se precavendo de outros tipos de calamidades que a gente pode viver ou não, caso a gente não se isolar socialmente. Então, tudo perpassa por um processo de decisão, tá bom? É só isso na teoria da decisão de Simon. Dúvidas sobre isso? Posso passar? Dando um ok aqui, eu vou passar. Oi, Bruno. Por favor. Posso? Ó, nessa teoria da decisão de Simon, ele diz que... Deixa eu ver quantos minutos faltam. 5. Ele diz que as organizações são permeadas por processos de ação, de decisão e ação. Tudo precisa ser... Tudo dentro de uma organização, para tomar uma decisão, elas precisam ser analisadas a partir das características das pessoas que tomam a decisão, e de quem vai levar, vai responder a essa decisão. Por exemplo, eu, Larissa, sou do RH e decido demitir Bruno. Eu preciso pensar em como você, pelas suas características pessoais, vai receber, né, a demissão, né? E eu preciso entender a situação em que você está envolvido, né? Como é que está a sua vida, né, financeira, como está a sua vida pessoal, familiar, para se envolver num processo, para receber essa notícia, essa informação de uma demissão, né? E como eu vou, né, enquanto RH, né, perceber, como é que você vai perceber quando você receber a informação que você vai demitido. Você vai receber de uma forma positiva, você vai receber de uma forma negativa. Quando eu falo sobre esse processo de decisão, eu lembrei agora do filme Amor Sem Escala. Vocês já ouviram falar sobre ele? É um filme maravilhoso que fala sobre demissão, né? E ele fala, e vocês vão perceber que cada um recebe a informação do desligamento, da demissão, de diferentes formas, né? Bem lembrada, Franciele, você lembrou do exemplo, não sei se vocês estavam. Teve uma palestra lá na Leão Sampaio com um determinado profissional de RH, que ele disse que, né, que a empresa dava uma bicicleta aos funcionários. A bicicleta era da empresa, mas ele disponibilizava a bicicleta para o funcionário para ele ir e vir, né, do trabalho para a empresa. Não era faculdade, não, era uma palestra. E aí ele disse que o funcionário vendeu a bicicleta da empresa. E ele vendeu a bicicleta da empresa, né, e ele foi demitido por conta disso. Depois o RH foi investigar por que ele vendeu. Porque ele não tinha o que comer. Então ele teve que vender a bicicleta para comprar uma cesta básica.
Não foi analisada a história de vida do sujeito, de quem vendeu, que outras condições foram feitas para favorecer ele. Ficou claro isso? Sim ou não? Pronto. Então, só para a gente finalizar, vou mostrar para vocês a ideia do homem administrativo, que é a ideia deles enquanto teoria. Ele dizia assim: existe o homem econômico, que é aquele que se baseia por salário, o homem social, que é a partir das relações organizacionais, né, as relações de trabalho, e o terceiro, que ele diz que a teoria comportamental baseia-se na ideia do homem administrativo, que ele diz que o homem, né, sempre considera, né, suas satisfações contentando-se com o que está ao seu alcance, né? Ele vai procurar sempre a maneira satisfatória e não a melhor maneira de fazer o seu trabalho. O que que significa, gente? Que dentro do trabalho, nós, enquanto trabalhadores, a gente vai sempre buscar, dentro de várias possibilidades de atuação, de tomadas de decisão, a gente vai procurar uma maneira satisfatória de atender. Não a melhor maneira, porque nem sempre a gente tem acesso a todas as possibilidades de solução de um problema. Geralmente a gente tem duas opções, a gente tem três opções, e a gente escolhe aqui a mais satisfatória. Mas se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia ter 10 possibilidades de resolver um problema, mas a gente, geralmente na organização, a gente não tem tempo para tomar a melhor maneira a fazer o melhor trabalho. A gente sempre procura a mais satisfatória, a que vai atender a organização. Ou seja, o homem vai sempre procurar fazer um trabalho de uma maneira satisfatória, não da melhor maneira. Ele vai dizer sempre que nós procuramos fazer o que tem para ser feito, né? O que de melhor a fazer a gente só vai encontrar depois, com a nossa experiência profissional. Entendeu isso? Dúvidas? Dúvidas sobre o homem administrativo? Eu vou encerrar a live agora, falta só um minuto. E aí eu vou entrar novamente para explicar a parcial, tá bom? Vou encerrar, porque já foi 40 minutos, aí eu volto. Vou dar, tá bom? Na próxima live. Beijo.